cerca de 48% dos casos de demência no Brasil podem ser atribuídos a 12 fatores de risco que podem ser modificados. Isso é o que mostra um estudo publicado na revista Alzheimer's and Dementia. Estudo esse que aponta ainda para o fato de que as macro-regiões brasileiras mais pobres tendem a ser as principais beneficiadas com a redução destes fatores. Humanamente, programa da Band News FM, feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, hoje fala sobre de que forma políticas públicas podem reduzir a demência e colaborar para o envelhecimento saudável. Para isso, nós contamos aqui com as mais maduras análises do psiquiatra Daniel Barros. Oi, Dani. Oi, Ellen. Estava ouvindo a sua abertura, né? E o que inspirou o programa de hoje foram as pesquisas da nossa convidada, que são um pouco assustadoras, assim. E o que eu acho assustador é o fato de a gente estar falando de uma doença grave, uma doença que vai trazer um impacto não só individual, mas para a sociedade como um todo, e em alguma medida, talvez até em boa medida, vamos ver se eu estou certo falar em boa medida, evitável, né, que a gente poderia prevenir. Eu estava pensando aqui, enquanto eu via você abrindo o programa, nas chuvas, né, que sempre atacam o Brasil, e a gente não tem uma cultura de prevenção, uma cultura de lidar com o risco, e eu acho que essas coisas se misturam um pouquinho. Eu posso estar viajando aqui, viu, Ellen, na abertura, mas se a gente tivesse um pouco mais uma cultura de prevenção, uma cultura de lidar com o risco, talvez a gente pudesse lidar melhor até com Alzheimer. Bom, quem vai nos dizer o quanto essas coisas estão interligadas é justamente a nossa convidada, autora deste estudo, médica geriatra, professora associada da disciplina de geriatria da Faculdade de Medicina da USP, Cláudia Kimi Tsuemoto. Cláudia, super obrigada por estar aqui conosco, depois de já ter sido citada aqui em alguns programas Humanamente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Ellen, com você, Daniel. Para mim é um grande prazer poder falar desse trabalho e agradeço também as citações anteriores. Ô, Cláudia, eu quero começar entendendo um pouquinho como é que você fez esse estudo, né? Como é que ele é pensado para a gente poder, então, a partir dessa base, entender aonde você chegou. Então, esse estudo, ele usou dados do ELSI, o Estudo Longitudinal da Saúde do Idoso, que é um estudo que acompanhou 9.412 brasileiros, e o legal dele é que ele é representativo da população brasileira. Então, ele foi pensado e os dados foram coletados para que a gente possa extrapolar os achados desse estudo para a população brasileira. Então, esse foi o grande pulo do gato, né? A gente tinha essa vontade de reproduzir o estudo do Lancet Commission, que prevê, que estima que 40% dos casos de demência são secundários a esses 12 fatores, que a gente vai conversar mais sobre eles. E a gente tinha a pergunta de como seria no Brasil. A gente esperava que fosse maior o potencial de prevenção, mas não sabia. E nós, é um conjunto de pesquisadoras, na verdade, coordenado pela professora Cleusa Ferri, da Unifesp, e teve a participação da Gil Livingston, do King's College London, que coordenou o Lancet Commission, então para a gente foi um baita no Brasil. E usou os dados do ELSI, que realmente representa a população e podem dar essa estimativa. Esse estudo, para a gente também é muito importante, porque ele vai fazer parte do primeiro relatório nacional sobre as demências, encomendado pelo Ministério da Saúde. Então, o governo brasileiro tem a ideia de que demência é muito importante e ele quer entender o tamanho do problema. Um dos capítulos do relatório é justamente sobre prevenção, e esse estudo faz parte dele. Ô, Cláudia, para o ouvinte entender o que a gente quer dizer com um estudo representativo da população brasileira, que eu acho isso talvez um dos grandes trunfos mesmo desse estudo, né? É que nessas 9.000 pessoas ali, nesses 9.000 idosos que vocês acompanharam, tinha assim a mesma proporção de pessoas ricas, pessoas pobres, alfabetizadas, analfabetas, pretas, pardas, homens e mulheres. Era isso. Era como se fosse uma amostra que mantém a proporção dessas características, ou quais outras características da população brasileira?
É exatamente isso, Daniel. Super obrigada por traduzir as minhas palavras. Também representa em termos de localidade, né? Então, por exemplo, ele coleta mais casos na região sudeste, que é a região mais populosa, e menos casos na região norte, que é menos populosa, leva em conta o balanço entre rural e urbano. Então, realmente, a ideia é poder fazer conclusões como essa, não só para a demência, mas para outros tipos de fatores de risco e doenças que acometem a população brasileira. Como se fosse um mini Brasil ali, que eles Exato. analisaram. E quanto tempo, Cláudia, quanto tempo vocês... Olha, esse estudo vem sendo programado há muito tempo, mas os dados da primeira onda foram coletados em 2015 e 2016, durante 2 anos. E quando a gente olha para esse mini Brasil, gostei dessa expressão, Daniel, percebemos que o mini Brasil é diferente, eu quero dizer, olhamos para o mini Brasil, para os velhos do mini Brasil, olhamos para as suas idiosincrasias em relação ao envelhecimento e percebemos o quê, Cláudia? Começa a contar para a gente, então, o que você vai notando de diferença em relação ao envelhecimento? Bom, em relação ao envelhecimento, isso é um assunto que me fascina bastante, né? O Brasil é um país continental, ele tem muitas particularidades, muitas delas a ver com baixo nível socioeconômico, né? Então, uma das perguntas que a gente tentou responder com esse estudo é, primeiro, se havia diferença entre as macro-regiões, né? Então, as macro-regiões brasileiras, né, norte, sul, sudeste, nordeste, centro-oeste, elas são separadas do ponto de vista geográfico, mas também você pode agrupá-las, elas têm diferentes níveis socioeconômicos em termos de renda, né, da região. E quando a gente agrupa, a gente fez um agrupamento que juntou sul e sudeste contra as outras 3 outras macro-regiões, a gente percebe que o potencial de prevenção ele é diferente. Acho que você, Ellen, chegou a citar no começo, né? Ele é maior no norte, nordeste e centro-oeste, justamente porque alguns desses fatores têm a ver com nível educacional e também acesso e controle de fator de risco, que a gente vai falar quais são. Então, enquanto nas regiões sul e sudeste o potencial de prevenção é por volta de 49%, nas regiões centro-oeste, norte e nordeste chega quase a 55%, mostrando que potencialmente a gente pode prevenir mais demências nessa região. Né? É assustador isso, Ellen? Você não acha assustador isso? Quer dizer, por um lado é maravilhoso você poder pensar que, cara, você pode cortar metade dos casos de demência, praticamente, no norte e nordeste, mas, por outro lado, dá um frio na barriga, fala assim, então precisamos fazer isso, né? Então precisamos pôr em marcha. Acho que essa é uma das aflições que me traz aqui para a gente fazer esse programa, né? Não, com certeza, e para nós como pesquisadores, eu acho que tem um forte impacto em saúde pública. Deixa eu só tentar destrinchar um pouquinho, né? Você me ajuda, Daniel, porque o Daniel é meu colega de turma, viu, Ela? Não sei se você sabe. Ele é ótimo em transformar, né? Os cientistas são todos complicados na hora de falar, e ele já simplifica. Então, é um pouquinho quase utópico, tá, Daniel? Então, assim, eu tenho 12 fatores de risco. Então, eu vou citar eles já agora para você ter uma ideia do que é baixa educação, hipertensão na meia-idade, obesidade na meia-idade, diabetes, consumo excessivo de álcool, traumatismo crânioencefálico, inatividade física, depressão, tabagismo, isolamento social e poluição ambiental. Então, a ideia desse trabalho é o seguinte: se eu eliminasse completamente esses fatores de risco da face da Terra, eu preveniria 50% dos casos de demência. Perfeito. Assim, do ponto de vista prático, é impossível eliminar 100% cada um desses fatores de risco. Claro. Mas existem outros trabalhos mostrando o potencial de redução se eu diminuir 10% da prevalência desses fatores de risco, e já tem muito impacto em demência. Tá? Perfeito. Eu acho que é legal isso, né? Que é bem o risco da manchete, né, Ellen? A gente descobre uma pesquisa, ela já estampa na manchete, né? Iogurte trata não sei o que, sabe assim? E aí você vai ver a pesquisa, foi um estudo pequeno, com um rato, sei lá, alguma coisa assim. Então, traduzindo, eu acho um pouco a minha empolgação inicial aqui é a seguinte: de fato, todos esses são fatores de risco, e a gente vai explicar um pouco cada um, acho que aprofundar cada um ao longo dos próximos blocos, mas são fatores de risco que, se a gente, como a Cláudia disse, eliminasse da face da Terra, metade dos casos de Alzheimer não aconteceriam. Beleza, a gente não vai conseguir eliminar 100% da poluição, 100% da depressão e tudo mais. Mas se a gente tiver como alvo
como objetivo, se a gente estiver mirando nisso, a gente vai conseguir produzir uma redução muito grande. Né? Eu acho que a utopia serve para isso, né? Para você mirar, mesmo que você não vai alcançar, você sabe para que direção você está indo, né? Baixa escolaridade, excesso do consumo de álcool, inatividade física, pressão arterial alta, tabagismo, isolamento social. O que esses fatores têm em comum com a demência? Humanamente, hoje está falando sobre o envelhecer e a prevenção à demência. Comigo e com o Daniel Barros, está por aqui hoje a médica geriatra, que é professora associada da disciplina de geriatria da Faculdade de Medicina da USP, Cláudia Kimi Suemoto, que está aí com um grande estudo, fez um grande estudo com idosos do Brasil para ver fatores de prevenção à demência. E eu citei esses fatores que eles estão no estudo da Cláudia. Cláudia, vamos destrinchar esses fatores que você viu aí no estudo que, se fossem lá, como você disse aqui, extirpados, poderiam nos ajudar a prevenir pelo menos em metade os casos de demência no Brasil. Deixa eu aproveitar só o gancho aqui e da pergunta da Ellen, Cláudia, e já perguntar assim, coisa que, né, todo mundo está curioso. Tem um que é mais importante? Tem um que traz mais impacto? Se eu tiver que, assim, começar por algum lugar, começo por onde? Bom, excelentes questões. Eu vou começar pela da Ellen, e aí já dou um gancho no seu, porque eu acho que essa é a mensagem mesmo. Essa proposta, ela surgiu em 2017, foi uma proposta da King's College, e é muito legal do ponto de vista geriátrico, porque ele coloca num caracol, né, que representa o curso da vida, onde cada fator entra, tá? Então, existem os fatores do começo da vida, que é a baixa educação, tá? E depois tem os fatores da meia-idade, e depois os fatores que são mais importantes durante a terceira idade, tá? E esse processo, ele mostra que prevenir demência não é algo que a gente pensa quando a pessoa faz 60, 65 anos. A gente começa a prevenir demência na primeira infância, na adolescência e principalmente na meia-idade. Então, acho que essa é a primeira mensagem. Então, respondendo já a você, Daniel, o principal fator é baixa educação. Tá? Ele corresponde a 8%, então se eu extirpar baixa educação, que eu acho que é o mais fácil, né? É a fruta que está mais pendurada, esperando para ser coletada, a gente previne 8%, elimina 8% dos casos de demência no Brasil. Isso é muito do ponto de vista absoluto. Imagina, né? 8% de todos os casos de demência. E o que significa baixa educação? Acho que a Ellen ia nessa linha também. E o link, eu queria entender, assim, baixa educação e demência, onde está esse link? Nossa, é tudo, exatamente. Isso aí a gente pode passar um programa inteiro falando sobre isso, se vocês quiserem me convidar de novo, a gente tem outras pesquisas. Enfim, baixa educação, por essa definição, é ter menos do que 8 anos de escolaridade quando você completa 20 anos, tá? Por que esse timeline em termos de 20 anos? Porque é aí que seu cérebro se desenvolve. Então, Ellen, a gente, conforme vai estudando, a gente cria mais neurônios, aumenta a conexão entre eles, né? Então, você tem o que a gente chama de árvore dendrítica, né? Que é a comunicação entre os neurônios de forma muito mais rica, quanto mais estímulo cognitivo você tem. Tá? Então, isso é chamado de reserva cognitiva, tá? E com certeza é o fator que a gente precisa mudar. Eu ia entrar nesse conceito aí, eu ia perguntar para você se tinha a ver com a reserva cognitiva. É isso, para o ouvinte ficar bem claro, é como se você, quando estivesse jovem, trabalhando, você vai guardando dinheiro. Você vai guardando dinheiro, você vai fazendo uma reserva. Porque quando você estiver velho, começar a gastar com remédio, já não estiver ganhando muito, você criou aquela reserva. Isso funciona para os nossos neurônios também, então, né, Cláudio? Você está estudando, você está criando ali conexões e tudo mais. Quando você vai ficando velho, todo mundo vai perdendo. Mas quem guardou mais, quem criou mais, tem essa reserva. Correto. Isso é válido para todo órgão do corpo humano em relação ao envelhecimento e é válido também para o cérebro. Tá? Tem que fazer atividade física, viu, Ellen? Também é um dos fatores de risco, por sinal. Quando você falou para todo órgão, eu sabia que a gente ia chegar nesse ponto. Então, e aí, só para falar da educação, que eu acho que é uma coisa que é super importante,
Hoje em dia, entre os idosos, já tem um alto... Tinha, né? Os idosos que a gente avalia hoje em dia, existe 20% de analfabetismo, a escolaridade média de 4 a 5 anos, dependendo da região e do lugar, é muito baixa. Tá? Só para colocar em perspectiva, estudos americanos, a média é 12 anos de escolaridade, estudos europeus, 16 anos de escolaridade. Então, 4 anos é muito, muito baixo. Isso mudou bastante, praticamente não existe criança fora da escola hoje em dia. Porém, para esse estudo, a gente precisava ter um panorama da prevalência de baixa educação no começo da vida. A gente não usou o ELSA, a gente usou dados do IBGE, tá? É o único fator de risco que não leva o ELSA. E aí a gente já percebe que o problema é que as crianças entram na escola, mas elas não se mantêm, né? Elas não ficam. Então, ter 8 anos de escolaridade, você esperaria que continuássemos 95%? Não, já baixa para 60%. E aí terminar o ensino médio abaixa para 45%. Então, existe um problema de retenção, tá? E uma coisa sobre baixa escolaridade e reserva cognitiva é uma linha, né? É uma função linear. Quanto mais, melhor. Então, não é para parar nos 8 anos. É para parar, né, o seu limite em termos de escolaridade e de estudo. E aí, o ouvinte tá assim, escutando o programa, tá dizendo assim, então tá bom, beleza, já cumpri minha cota aqui, já fiz até a 8ª série, tô legal. Não, né? Quanto mais você estudar, mais reserva você cria. Correto. E é claro, essa é uma medida muito grosseira, né, Daniel e Ellen? Anos de escolaridade pode ser qualquer coisa, né? Uhum. É claro que a gente tem que mirar em conseguir mais anos, mas também mais qualidade, que é uma coisa mais difícil de avaliar. Acho que nem vale a pena muito a gente comentar, mas também falando da heterogeneidade, aí, do que é ter 8 anos em diferentes regiões do Brasil, etc. Só para não esgotar um pouquinho aqui mais esse tema, que eu também sou fascinado, assim, desde que eu errei uma questão na prova de residência, que perguntava assim, qual que era o fator de maior impacto para acidente de trânsito. Se era cinto de segurança, sinalização, não sei o que. A resposta era educação, e eu errei, né? Quer dizer, educação está na base de tudo mesmo, Cláudia. Agora, tem uma outra coisa que me ocorre aqui. Normalmente, os estudos mostram o seguinte, que a pessoa com mais anos de educação não é só a reserva cognitiva, mas é a pessoa que também tem mais tendência a tomar atitudes boas e saudáveis com relação à vida também, né? Eu acho que isso deve trazer um impacto além da reserva cognitiva, ou não? Assim, a pessoa que tem mais chance de se cuidar, tem mais chance de medir a pressão, tem mais chance de medir a glicemia, a pessoa mais educada nesse sentido, de mais anos de escola, tem a tendência a cuidar um pouco mais da saúde ou não encontraram isso? Com certeza. É uma questão de saber, né, sobre o problema, é uma questão de acesso à saúde, acesso de qualidade, porque quando você estuda mais, você provavelmente vai ter um emprego que paga mais, e nível socioeconômico é tão relacionado a desfechos em saúde que também é outro programa. E uma coisa legal de falar, assim, brevemente, é que esse trabalho, para mim, foi o melhor que eu fiz ano passado, fico super feliz de estar falando sobre ele. Existe uma comunalidade entre os fatores. Então, por exemplo, ter baixa educação provavelmente está associado também a ter hipertensão, a ser obeso, a ser diabético, enfim. E assim você pode falar sobre cada fatores. O que a gente leva em consideração para formar essas métricas é o peso independente de cada um desses fatores. A gente retira esse fator em comum, que a gente chama de comunalidade, e por isso que a gente fala que cerca de 8% dos casos de demência seriam abolidos se a gente fizesse com que todo mundo estudasse pelo menos 8 anos, tá? E o último gancho para esgotar esse assunto, pensando nas macro-regiões, também não é só uma questão de ser mais, ter uma fração atribuível maior nas regiões mais pobres, mas também muda a ordem dos fatores. Baixa educação é o principal fator na região norte, nordeste e centro-oeste. Então, se eu fosse um gestor público dessas regiões, esse seria o fator número 1 para mim, porque ele é o mais importante em termos de prevenção. Não é o fator mais importante na região sul e sudeste. E como eu aprendi na prova de residência, além de tudo, ainda preveniria acidentes de trânsito. E aí, bom, a gente falou aqui da escolaridade, e o Daniel deixou a bola ali ficando, né? Escolaridade, e aí a gente tem a atividade física, né? Ou você ter ali alguma movimentação na sua vida é um dos fatores que também entra nesta lista, né, Cláudia? Perfeito. É engraçado porque eles colocam a atividade física como um fator da terceira idade, mas obviamente a gente sabe que isso foi baseado em estudos grandes, que a gente chama de meta-análise,
E a evidência mais forte seria a partir dos 65 anos, mas não é verdade, né? A gente sabe que durante o envelhecimento, incluindo a meia-idade, é muito importante fazer atividade física. Existe, né, um impacto em outros fatores como peso, pressão arterial, lípidos, etc. E é super importante. Em termos de os três, o top 3 ele não tá, né? Os principais seriam educação, baixa escolaridade e perda auditiva na meia-idade, tá? Então, os três fatores mais importantes ou são do começo da vida ou da meia-idade, que essa é uma coisa que eu queria que vocês deixassem algum espacinho para a gente falar. Mas na atividade física entra como... tá entre os 10 mais, mas são só 12, né? Mas é um fator que talvez ele não tenha um impacto tão grande sozinho, mas com certeza ele tem uma comunidade muito grande com os outros fatores. Porque é difícil você isolar, né? Assim, tá, a atividade física por si só, ela previne o Alzheimer? Pô, não sei, ela não é do top 3, mas, pô, atividade física também diminui pressão arterial, e pressão arterial é uma coisa importante. A atividade física também previne depressão, ajuda a tratar a depressão, que também é importante. Talvez, né, não isolada, mas nessa sinergia com os fatores, ela seja importante. Eu estou enfatizando para que os nossos ouvintes e os nossos apresentadores não voltem para o sedentarismo. Estamos na campanha. A campanha. Você falou da perda auditiva na meia-idade. Como isso apareceu no estudo, Cláudia? Então, foi uma maior surpresa. Se vocês tivessem... Todo pesquisador, quando começa uma pesquisa, tem uma hipótese. Eu jamais imaginaria que ficaria no top 3. Então, o ELSI, ele tem uma questão que pergunta para as pessoas se elas estão ouvindo bem ou se elas usam prótese auditiva. E para esse fator de risco, respeitando, né, a arquitetura do estudo, ele era importante entre pessoas de 45 a 65 anos. E foi um dos fatores mais importantes. Como é que a gente imagina, né, como que as pesquisas apontam que a perda auditiva na meia-idade possa aumentar o risco de demência? É justamente porque a audição, visão, tato, etc., são as portas de entrada dos estímulos externos para que você possa processar e tomar alguma ação. Quando você corta um desses processamentos, que é o auditivo, você acaba tendo menos estímulo cerebral. Então, do ponto de vista de pesquisas, desde pesquisas animais até em pesquisas em humanos, a gente acredita que esse efeito negativo seja pela falta de estimulação externa. Tá? Então, nós somos seres sociais, nós dependemos de estímulos externos, e perder esse aporte de estímulo é muito importante. Tá? Você vê que é um fator que conversa aí indiretamente com o isolamento social, né? Correto. O sujeito que está isolado é o velhinho que fica ali sozinho, né? Imagino que o isolamento seja importante um fator na terceira idade, né? Não na meia-idade, né? Então, você deixa lá o velhinho isolado, quietinho no canto dele, não vamos mexer com o vô, não vamos mexer com a avó, e aí ele fica menos estimulado, já não está ouvindo direito, quer dizer, é o cérebro que vai ficando sedentário, né? O cérebro vai ficando sem exercício e vai murchando como todo órgão, né? Que a gente não usa, vai ficando ali empoeirado, né, Cláudia? E existem pesquisas, não essa especificamente, mas outras, várias, mostrando que usar prótese auditiva na terceira idade melhora o desempenho cognitivo. Tá? E tem estudos maiores mostrando até que previne demência. No sentido de que realmente você corta essa cadeia de isolamento social, de perda de estímulo. Cláudia, falamos aqui, você estava destacando 3 fatores que apareceram ali no top 3 dessa sua lista. Baixa escolaridade, a questão da audição ali na meia-idade e faltou um terceiro. Hipertensão arterial sistêmica, pressão alta, né? É o segundo fator mais importante, é o primeiro fator na região sul e sudeste, né? Hipertensão é muito importante na meia-idade, existem muitos trabalhos observacionais mostrando que ele aumenta o risco de demência, tanto Alzheimer quanto demência vascular, tá? E, mais do que isso, hoje em dia a gente tem ensaios clínicos mostrando que tratar a hipertensão diminui casos novos de demência. Então, a gente tem bastante evidência, né? É uma coisa óbvia, mas em medicina é assim, né? A gente precisa provar que funciona. E, com certeza, é o segundo fruto mais baixo para ser colhido. Ele vai melhorar, vai diminuir os casos de demência, provavelmente por diminuir o insulto cerebral, né? E extremamente fácil de identificar, né, Cláudia? E normalmente
relativamente fácil de tratar também, né? São intervenções baratas, de custo-benefício extremamente favorável. E medir a pressão, quer dizer, quando a gente faz experiência Band News, né, Ellen, e tem os nossos eventos, sempre tem ali a barraquinha ali de medir a pressão, porque, puxa, enfim, é um screening, né? Você sai medindo da população, você começa a identificar os casos, faz intervenções baratas, e o quanto, pensando até em termos de sociedade, quanto custa o tratamento da pressão alta versus quanto custa o tratamento de um paciente com Alzheimer, né? Não dá nem para comparar, imagino. Exato. E assim, acho que existem políticas públicas em andamento no Brasil que a gente não valoriza, mas existe o IPEDIA, que é tratamento gratuito para hipertensão e diabetes. Então, não existe nenhuma desculpa hoje em dia de não tratar. Mas, infelizmente, existem dados mostrando que, entre os idosos, metade não tem diagnóstico de pressão alta. Entre quem tem diagnóstico, entre esses 50%, metade não está controlado. Então, eu acho que hipertensão é uma doença bastante prevalente, mas também bastante traiçoeira, no sentido que ela não dá sintoma. Né? Então, a pessoa lembra que ela tem que tomar o remédio, algumas, né, que não estão bem orientadas, quando ela está com dor de cabeça, quando ela não está se sentindo bem. E não é isso, né? É um tratamento diário que deve ser feito de forma contínua, independente de você ter sintomas ou não. Só para comparar, não sei se você tem dado sobre isso com relação aos Estados Unidos e Europa, de pressão alta, Cláudia, porque você está me dizendo que 1/4 só dos nossos idosos estão tratando direito da pressão, o que dá uma grande margem, por outro lado, de intervenção, né? Mas na Europa, imagino que seja diferente. As pessoas tratam melhor ou não? Eu não tenho esses números de cor, né? Mas, com certeza, nos Estados Unidos não é tão diferente daqui. É mesmo? Olha só. Porque lá não tem sistema público de saúde. Verdade. Agora, Ellen, só desculpa, porque a Cláudia ela tinha sugerido aqui um tópico, né? Você vai nele de começo e fim de vida? Exato, é isso que eu queria compreender com a Cláudia, que ela trouxe fatores que estão no começo da nossa vida e no meio da nossa vida, para que a gente chegue lá, a terceira etapa, bem. Vamos lá, Cláudia, vamos poder falar um pouquinho disso. Então, vou falar de forma bem numérica, né? Então, 48% dos casos de demência são secundários a esses 12 fatores de risco, sendo que 28% está no começo da vida e na meia-idade. Então, mais da metade a gente previne cedo, tá? E eu acho que isso as pessoas não têm ideia. Eu acho que é maravilhoso estar aqui hoje falando sobre demência, que é uma doença que tinha penetrância zero na época que a gente se formou, né, Daniel? E hoje em dia as pessoas falam muito sobre envelhecer e elas entenderam que envelhecer precisa ter autonomia, ter capacidade de decisão. E demência é a doença mais importante em termos de perda de autonomia, é a principal causa de incapacidade em países ricos, vai ser a principal causa de incapacidade em países como o nosso muito em breve, já está no top 10, já é a décima causa. Então, se a gente começar a pensar que envelhecer bem depende de cuidar da nossa saúde no começo da vida e na meia-idade, isso muda totalmente a perspectiva. Né? Então, quando a gente fala de atividade física hoje com 45 anos, eu penso no efeito imediato, no efeito estético, mas não. Eu vou prevenir demência daqui 20, 30 anos e vai mesmo, né? Então, cuidar do nosso peso, cuidar da pressão arterial, da diabetes, não consumir álcool em excesso, que é uma coisa que a gente praticamente não falou, é um problema enorme, né, de saúde pública. Então, tudo isso vai fazer com que a gente envelheça bem, do ponto de vista cerebral, do ponto de vista cardíaco, do ponto de vista pulmonar, e aí vai. Mas, do ponto de vista de demência, não há dúvida sobre isso. E as pessoas não tendem a pensar a longo prazo em demência. Os de começo de vida são educação, principalmente? Tem mais algum? Assim... Começo, assim, até 25 anos é educação, né? Os de meia-idade são os que a gente falou, que é hipertensão, perda auditiva, obesidade, traumatismo craniano e consumo de álcool. E o álcool, eu vou falar Cláudia, o álcool ele tá mudando também um pouco a visão da medicina sobre ele, né? Acho que eu tenho lido algumas coisas assim, de que de fato, ok, não estamos num discurso proibicionista, muito longe disso, mas ele tem um impacto que a gente vinha meio que negligenciando ou não vendo direito, né? No cérebro, na saúde em geral, e a gente tem um pouco essa tendência de achar que não, tudo bem, bebe aí, e um pouquinho faz bem,
e as pessoas acabam exagerando, e é um problema de saúde pública também, né? Se a gente pensar o quanto que a gente bebe no Brasil. Para essa pesquisa existe uma diretriz muito clara, é beber mais de 14 doses por semana, que daria de 2 doses por dia. O que são 2 doses? Duas latinhas de cerveja, 2 taças de vinho, e por aí vai, né? Quer dizer, 2 doses por dia já é fator de risco para Alzheimer. Mais do que 2 doses já é fator de risco para Alzheimer. E 2 doses as pessoas ainda colocam, acho que na conta do, não, um pouquinho faz bem, né? Porque eu não estou exagerando. Normalmente com 2 doses a pessoa não está embriagada, né? Enfim, a gente está falando aqui de um fator de risco bastante prevalente também. Agora, você falou de tabagismo, Cláudia, ele entrou na pesquisa? Ele entra no final da vida. Né, a terceira idade. A partir dos 65 anos, né? Não posso falar final da vida, 65 anos é jovem. Mas é interessante, né? Porque também tem que ser um foco de intervenção, se a gente for pensar na prevenção, né? E na promoção da saúde, mas eu acho que, assim, também o ouvinte pode falar, então beleza, eu estou aqui com 45, 50 anos, vou fumar mais 15, e aí quando tiver 65 eu paro, que aí eu vou estar protegendo. Não, porque você já está acumulando desgaste no seu organismo também, né? Sim, com certeza. Essa abordagem, né, ao longo da vida, ela é muito interessante, mas ela não é estanque. Né? E aproveitando, eu sei que talvez não tenha muito a ver, mas a ideia dessa pesquisa não é jogar a culpa no indivíduo. Você precisa fazer atividade física, é realmente guiar as políticas públicas. Eu acho que a história do tabagismo é tão importante, ele é praticamente um fator muito pouco importante no Brasil, porque a prevalência do tabagismo é super baixa. Perfeito. Por quê? Porque as pessoas se conscientizaram que cigarro faz mal? Não, porque taxaram, porque é proibido fumar em lugar fechado. Né? Então, não existe, em termos de saúde pública, jogar a culpa no indivíduo. Você tem que se virar e prevenir tudo. Né? O ambiente tem que favorecer essa prevenção, e é isso que a gente vem lutando. Né? Muito legal isso, porque é o que a gente vem meio intuitivamente fazendo aqui ao longo da nossa conversa, né? Ele conduzindo. Bom, então, você faz academia. Bom, mas o gestor público tem que investir nisso. E é esse jogo mesmo, né? É a saúde como direito, mas também como responsabilidade. É esse jogo que a gente tem que jogar o tempo todo, né? Somos nós e o nosso ambiente. E como a gente fez um programa uma vez, é mais o CEP, não só o CPF, né, Ellen? Eu lembrei agora, a Cláudia falando, que eu visitei para uma reportagem uma escola em São Paulo essa semana e me chamou muita atenção. No meio do parquinho, brincar das crianças, estava ali, parquinho, brinquedão, não sei o quê, na escola, várias mini bicicletas ergométricas, várias. E eram brinquedos, estavam ali junto com os brinquedos das crianças, como opção para elas brincarem durante o intervalo. E eu achei tão genial essa sacada, tão genial aquele brinquedo ali no meio para as crianças. Então, acho que quando a gente fala de política pública, é isso, né? É começar a pensar de que maneira o Estado pode começar a fazer intervenções para ter oferta. A gente tem que ter oferta, senão fica mais difícil, né? Não, é isso mesmo. Eu acho que existem, só para finalizar, envelhecimento é um assunto que me fascina, as blue zones, né, as zonas azuis, e elas que têm altas quantidades de centenários, todos autônomos, sem demência. E é justamente isso, as regiões elas estimulam a atividade física, as regiões estimulam o convívio social. Então, né, o Daniel pode falar melhor que eu, a gente toma mais de 30 mil decisões ao dia de forma inconsciente. Se toda vez a gente quiser forçando, né, eu vou comer melhor, eu vou cuidar da minha pressão, eu vou cuidar da minha diabetes, você acaba ficando exausto, no meio do dia você já desencanou de tudo. Então, o ambiente tem que te favorecer a isso, a tomar decisões mais saudáveis. Fica aqui já o convite para a gente fazer um programa sobre longevidade, não só sobre demência, né, mas como aumentar aí os nossos dias e os nossos dias bem, né, não só aumentar, viver mais, mas viver mais bem. Acho que a Cláudia teria também bastante coisa para falar para a gente, viu, Ellen? Sem dúvida. Eu já estou pensando aqui num programa de arquitetura do bom envelhecimento aqui para a gente, né? Porque como vai ser bom se a gente tiver espaços que nos convidam a esse bom envelhecimento com base em tudo isso que a Cláudia está estudando. Você, ouvinte da Band News FM, por aqui a gente te convida a envelhecer bem, com saúde, sempre na nossa escuta, na nossa parceria. Quero agradecer demais aqui a participação da médica geriatra, professora associada da disciplina de geriatria da Faculdade de Medicina da USP, Cláudia Kimi Suemoto.
Muito obrigada por trazer os dados do seu estudo, compartilhá-los todos aqui com os nossos ouvintes. Cláudia. Eu que agradeço a oportunidade, foi um grande prazer. Obrigada. Dani, obrigada mais uma vez por mais essa experiência por aqui. Envelhecendo uma semana por vez, né? Mas com a ajuda aí da nossa convidada, da Cláudia, que eu já agradeço também pela generosidade de compartilhar o seu tempo e as suas pesquisas, a gente vai envelhecendo melhor junto com os nossos ouvintes. Nunca sozinhos, né? Sempre com boas companhias. Você, ouvinte, quer compartilhar com suas boas companhias, com seus amigos, para você ter um papo aí no próximo encontro? Faz assim. Pode mandar o link do podcast. A gente está em qualquer tocador de podcast aqui, Humanamente, ou também o link do nosso canal do YouTube, porque a gente está com vídeo lá. Você pode ouvir mais uma vez essa conversa. Até semana que vem. Tchau!